Jesus me transformou de adolescente rebelde roqueira em uma líder cristã dedicada. Por que eu decidi gravar o meu testemunho, contar para vocês o meu testemunho? Como cristã, eu entendo que essa é uma parte da responsabilidade que eu tenho, de servir de exemplo para outra pessoa e convidar o Espírito Santo a tocar na pessoa que assistir esse vídeo. Tenho a plena convicção de que o meu testemunho, esse vídeo aqui, pode ser resposta da oração de alguém. Eu não nasci em um lar cristão, mas apesar de não ter nascido em um lar cristão, sempre tive contato com a igreja através dos meus avós, que sim, eram cristãos. A minha avó era aquela senhorinha, sabe, que quando tem festinha na igreja e ela ficou sabendo, ela sai avisando a todos os netos, vizinhos, todas as crianças da rua. Essa era a minha avó. Éramos conquistados pela barriga. E lá a gente cantava no coral das crianças, participava do culto da manhã, tinha o lanche. Eu me lembro de algumas coisas assim, de que a gente gostava de tomar Santa Ceia criança, sabe? De 7, 8 anos de idade. E aí a gente sabia qual igreja que permitia que as crianças tomassem Santa Ceia. A gente marcava aquela data no nosso calendário e ia naquela igreja só para tomar a Santa Ceia, porque aquele suquinho era maravilhoso e o pãozinho também. Só que ao decorrer, conforme eu fui crescendo, eu fui me distanciando da igreja. Então na minha cabeça o que era legal já não era legal mais. A gente assim não tinha muito que uma regra. Eu vou seguir só essa igreja, eu vou seguir só essa. Não, depois que a gente foi crescendo, a gente foi acompanhando a minha mãe, fazendo visitas em algumas igrejas para ver onde a gente se encaixava. Na verdade, a gente não ia se encaixar em lugar nenhum, porque Cristo, ele não tem que ser moldado conforme a gente quer, mas nós devemos aceitar Cristo como ele é e sermos cristãos como Cristo diz que devemos ser. E apesar de estarmos frequentando alguma igreja, não era assim toda semana que a gente ia, era uma vez ou outra, né? Como eu falei pra vocês, a gente já tava se distanciando. Quando assim tava entrando na adolescência, a gente amava sentar na frente de casa e ficar ali até anoitecer com os nossos amigos. E eu me lembro de que quando a minha mãe tomava a decisão de ir a uma igreja, ela pegava todo mundo e falava: não, agora você vai pra igreja comigo. E a gente se esperneava, chorava, não queria ir, e minha mãe levava mesmo assim. E hoje eu sou muito grata por minha mãe ter feito isso, porque eu comecei a ter respeito por Deus assim, na marra. E se eu tivesse continuado sentada lá na frente de casa, batendo papo com aquelas mesmas pessoas, eu teria o mesmo destino que elas tiveram. Elas começaram a fumar, elas já foram até presas, se envolveram em muitas coisas e minha mãe me tirou daquela realidade ali. E quando eu fiz 16 para 17 anos, nós tivemos que mudar de cidade. Aí sim, eu perdi 100% o contato com a igreja. Fui para uma cidade que eu não conhecia ninguém a não ser a minha irmã. O que eu me tornei uma pessoa isolada, porque não tinha mais amigos e um pouco que revoltada com essa situação. Quanto mais eu me isolava, mais eu sentia pena de mim, porque na escola eu sofria bullying por vir de uma realidade financeira muito baixa. Eu ia para a escola com calças que eu ganhava das pessoas, não percebia que as minhas calças estavam curtas para o meu tamanho. E os adolescentes da escola percebiam e faziam bullying comigo. Até que tudo isso foi se juntando, fui tendo pena de mim. Ao invés de tomar outro tipo de postura, fui percebendo aí que eu não tinha pai. Eu perdi o meu pai com 4 anos de idade. Me despertou que eu não tinha pai. Eu sentia um vazio muito grande na minha vida. E assim, trancada, eu conheci algumas músicas que parecia que me davam um poder. Ali naquelas músicas faziam algo que eu queria muito fazer, que era gritar. E foi aí que eu conheci o rock. E comecei a escutar rock, aquelas músicas, eu sentia como se eu estivesse vingando a vida de alguém, se eu estivesse vingando aquelas pessoas que estavam fazendo bullying comigo. Eu já não sorria mais, faziam bullying comigo sobre o meu sorriso ser largo, meus dentes ser grandes. Me tornei
uma adolescente triste por dentro e com um vazio enorme, colocando culpa de tudo que acontecia de ruim em mim mesma. Sofria bullying também por meu cabelo ser volumoso e assim eu me tornei uma pessoa de que as calças que eu tinha que me serviam eu rasgava, às vezes fazia até short com essas calças do estilo rock. O meu sorriso largo tirei da minha boca e o meu cabelo volumoso pintei de rosa, às vezes de laranja e às vezes de amarelo. E contando agora, eu fico pensando onde que estava a minha cabeça, porque eu era uma pessoa que eu queria me esconder, mas parecia que eu estava cada vez mais me mostrando. Quanto mais eu achava que estava chamando menos atenção, eu estava chamando mais atenção ainda. E percebi que as meninas da escola, elas me copiavam também. Eu tentava aliviar meu sofrimento com cortes no pulso e colocava várias pulseiras para ninguém perceber isso. Me envolvi com garotos só para dizer que eu estava namorando, somente para ser aceita, até que namorei um rapaz que um certo dia chegou na minha casa e falou pra mim que eu estava fazendo algo contra a Bíblia. E eu, incrédula, falei pra ele me mostrar na Bíblia onde que eu estava errando. E lá foi ele, pegou a Bíblia da minha mãe, que era a única que tinha em casa, eu não tinha Bíblia. A gente, por mais que frequentava uma igreja no passado, não tínhamos o costume de levar a Bíblia para a igreja, então eu não tinha Bíblia. Bíblia na nossa cabeça era algo que tinha que ficar em casa bonita. Ele abriu a Bíblia em Êxodo 20 e leu tudo pra mim e eu fiquei apavorada, porque eu nunca tinha ouvido falar sobre aquilo e caiu a ficha de que eu nunca tinha aberto uma Bíblia, eu nunca tinha lido uma Bíblia. E esse rapaz sabia de tudo isso porque ele era ex-cristão. Ele disse que iria um dia me apresentar à igreja e ele frequentou e eu aceitei. E muitas vezes me arrumava, saía de casa para ir até a igreja, mas eu nunca chegava lá. Parecia que tinha algo que impedia de entrar em uma igreja naquele momento da minha vida, até que no meio de várias tentativas, nós fomos até a igreja e o caminho era muito longe até chegar lá. Chegando lá na frente da igreja, adivinha o que aconteceu? As minhas pernas travaram, eu achei aquela igreja horrível e disse que eu não iria entrar ali. Então o rapaz me deixou na porta e falou, se você não vai, eu vou. Ele entrou e eu voltei pra minha casa sozinha e era muito longe. Só que aquele sentimento de culpa ficou no meu coração. Meses se passaram e nós descobrimos que abriu uma igreja igualzinha àquela perto de casa. Decidimos ir. Fui. Quando cheguei lá, eu falei, eu não vou ser covarde, eu vou entrar. Entrando, eu fui muito bem recepcionada. Um rapaz chegou e me abraçou muito forte e disse essas palavras: que bom que você veio. E eu fiquei sem entender, porque eu nunca tinha visto aquele homem na minha vida e ele estava dizendo que era muito bom me ver, eu me senti muito importante. Então eu entrei já com aquele sorriso largo que eu não dava há muito tempo. Entrei na igreja de calça rasgada, blusa de caveira, brinco de espada, forte maquiagem no olho e ninguém me olhou de uma forma errada. Eu fui muito bem recebida. Claro que eu não levei a Bíblia e aquele mesmo homem que me recepcionou na entrada sentou do meu lado com a Bíblia dele aberta. E eu fui ouvindo tudo que o pregador estava falando e conferindo na Bíblia e fiquei impressionada, porque eu nunca tinha entrado numa igreja onde falavam realmente do que estava escrito e mostravam pra mim onde que estava escrito. E naquele dia estavam falando sobre Apocalipse. Eu tinha ouvido falar que a gente não podia ler o livro de Apocalipse, senão ficava doido. E logo naquele dia eu fui na igreja. Era uma série sobre Apocalipse. No fim, o pregador falou assim: e você? Quer ficar neste mundo de dor ou você quer subir e viver eternamente sem dor? Pra mim, que já tinha tentado tirar a minha vida, eu nem sabia que tinha outra possibilidade de viver feliz. E aquela mensagem me impactou, porque eu não sabia dessa realidade. Continuei
frequentando a igreja e me senti incomodada com aqueles brincos, com aquele tipo de roupa, porque eu olhava pro lado e ninguém estava se vestindo como eu. Estavam as mulheres de saia ou vestido, percebi que naquela igreja ninguém usava brinco, colar. Comecei a tirar, pelo menos por sinal de respeito, ao ir à igreja, porque eu aprendi isso quando era criança. Lembra que eu ia quando criança na igreja? Pois é, eu não era cristã. Eu vestia roupa curta, usava brinco, colar, tudo mais. Mas quando íamos para a igreja, a nossa avó nos ensinava que na igreja não podia usar esse tipo de roupa e nem adornos, porque ali era um lugar de respeito. E nos cultos eu percebi que os mensageiros perguntavam para as pessoas e as pessoas respondiam e eu ficava, nossa, que legal, elas sabem a resposta e eu não sei. Aproveitei que o meu namorado na época estava fazendo estudo bíblico e acompanhei, mas percebi que ele não tinha muito interesse e continuei fazendo estudo bíblico sozinha. Chegou o dia em que eu falei, eu não posso ficar nessa terra, eu tenho que ir para esse lugar maravilhoso que estão falando para mim. Então decidi pelo batismo. Me batizei. Quando eu fui mergulhada nas águas, não senti que era a água que estava ali em mim. Eu senti como se fosse um cobertor fofinho, sabe? E no dia eu me lembro de que estava fazendo muito frio e eu não senti isso na água. E quando eu voltei da água, eu já abri um sorriso muito grande, me senti muito diferente do que eu era. Eu senti que o batismo foi uma virada de chave na minha vida e eu fiquei muito feliz por fazer parte do povo de Deus. Já fui professora das crianças, professora de juvenil, professora de adolescente e na minha caminhada atual eu sou líder jovem, também faço parte do Ministério de Comunicação e sou aquela pessoa que coloca a igreja pra cima, sabe? Quando tem alguma coisa pra fazer, eu sempre estou lá, à frente. Dei muito orgulho pra minha avó, antes dela falecer, mostrei pra ela tudo que eu me tornei, estou vivendo a minha vida como Paulo, esperando a minha coroa da vida. No fim, eu quero dizer, eu combati um bom combate e encontrar a minha avó novamente embaixo da árvore da vida. E sim, fui a única pessoa da minha família que se batizou, vivi toda essa caminhada sozinha na igreja. Esse namorado, na época, acabou me deixando porque eu me tornei outra pessoa que na verdade não era o que ele queria. E Deus me apresentou um homem maravilhoso e esse ano nós completamos 10 anos de casados. Se o meu testemunho agregou na sua vida, deixa aí pra mim um gostei e compartilha aqui nos comentários também seu testemunho, como você conheceu a Cristo, porque assim você também pode estar abrindo as portas para que o Espírito Santo toque em outras pessoas. E sem falar que eu vou amar ler. Compartilha também o meu testemunho com outras pessoas para que assim o Espírito Santo possa tocar cada vez mais e mostrar para as pessoas que há sim transformação e a transformação vem através de Cristo. E esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que você tenha gostado. Esse é só um pouquinho do meu testemunho de como eu conheci realmente Jesus. Tenho muita coisa para dividir com vocês, então eu quero que vocês continuem nesse canal, se inscrevendo. Beijão no seu coração e até o próximo vídeo.